How are you? Vamos falar então hoje sobre reflexive pronoun. Bom, como o próprio nome diz, a gente está falando algo sobre reflexo, algo que reflete, ou seja, estamos falando sobre nós mesmos, certo? Pronoun é pronome, então no caso aí é quando as pessoas falam sobre elas mesmas, quando eu falo de mim mesmo ou você fala de você mesmo. Ali a gente tem um exemplo bem claro, ó. I love myself. Então eu me amo. Eu amo a mim mesmo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à forma aí do nosso reflexive pronoun. Então se eu falo de I, eu, o reflexive pronoun vai ser myself. Ou seja, estou falando de mim mesmo, a mim mesmo. Por exemplo, ali, ó. I look at myself in the mirror. Eu olho a mim mesmo no espelho. Já se eu estou falando de você, eu vou usar yourself. How did you cut yourself? Como foi que você cortou a você mesmo? Como foi que você se cortou? Se eu falo he, estou falando dele, vou usar himself. He doesn't take care of himself. Então, ele não cuida dele mesmo. Ele não se cuida. Se eu falo de she, falo dela, vou usar herself. She hurt herself. Ela se machucou. Ela machucou a ela mesma. Se eu falo de it, eu vou usar itself. The cat is licking itself. Então, o gato está se lambendo. Lembram? Sempre que a gente fala de bichinhos ou animais de estimação, a gente vai sempre usar it. Por isso, aí na frase itself. Se estamos falando de nós, se vamos falar sobre nós mesmos, vamos usar ourselves. Olha aí, plural, então, plural de F, como a gente já viu anteriormente, é V. Então, ourselves. We amused ourselves. Nós nos divertimos. Nós divertimos a nós mesmos. O próximo you ali, como a gente já sabe, you pode ser plural, vocês. Por isso, yourselves, plural, vocês. You should write notes for yourselves. Você deveria escrever notas para vocês mesmos. Afinal de contas, vocês não lembram das coisas, então escrevam notas para vocês mesmos. Se falamos deles, they themselves. They are proud of themselves. Eles estão orgulhosos deles mesmos. Então, eles fizeram algo bem legal e estão se sentindo orgulhosos de si. So, they are proud of themselves. A única coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é aí nos plurais. Então, se somos we, you, plural, e they, vai sempre terminar em vs. Ourselves, yourselves e themselves. Vamos lá, as classificações então do reflexive pronoun. Ela pode ser separada então em três tipos. A primeira dela é a função reflexiva, que é essa que a gente está falando, que quando a ação recai sobre o sujeito que pratica a ação. Então, o pronome vai sempre concordar ali com o reflexive que vem na frase, certo? Então, the boy cut himself with a knife. Então, o menino cortou a ele mesmo com a faca. Do you sometimes talk to yourself? Você fala com você mesmo às vezes? There is a lot of food. Help yourselves. Tem muita comida. Aproveitem, comam. Quando a gente fala aí de help yourself, a gente está sempre falando sirva-se. Sirva a você mesmo. Sirva-se. Aí a gente tem a nossa amiguinha aí que tá indo embora e os pais dela estão falando, ó, take care of yourself. Cuide-se. Cuide de você mesmo. A segunda função, então, do nosso reflexive é enfática, ou seja, ela quer dar ênfase para a pessoa que pratica a ação. Então, a gente tem ali os exemplos, ó. Amanda wrote the letter herself. A Amanda escreveu a carta ela mesma, ou seja, quero dar ênfase de que foi ela mesma quem escreveu a carta, ela não pediu para ninguém escrever. Let's paint the house ourselves. Vamos pintar a casa nós mesmos. Então, quando a gente usa esse let's, então nós estamos falando de nós. Então, vamos pintar a casa nós mesmos. Estou dando ênfase que somos nós que faremos isso. The film itself wasn't so good, but I liked the music. O filme em si mesmo não foi muito bom,
mas a música era boa. Então vamos lá. Ele está falando ali, ele está dando ênfase para o filme num todo, mas ele está excluindo uma parte quando ele fala da música. Então ele está dando ênfase para o filme. Ele também possui uma função idiomática, ou seja, ele vai ter ali um significado diferente, ele vai virar um idioma. E aí a gente vai sempre usar a preposição by. Olha lá, ele vai sempre ter o significado de sozinho, ninguém está acompanhando. Vamos aos exemplos. Did you go to school by yourself? Você foi à escola sozinho, sem ninguém? One nail by itself won't hold up that picture frame. Então, um prego sozinho apenas não vai segurar aquela moldura. A gente precisa de mais pregos. Então, sempre que a gente usa aí o reflexive pronoun com esse by antes, a gente já implica que a coisa foi feita sozinha, sem ninguém por perto, sem nenhuma ajuda. Tem uma música muito famosa, inclusive, que é All by Myself. Então, eu estou totalmente sozinho, sem companhia e sem ninguém. Vamos lá, a gente também tem os reflexive pronouns, que são recíprocos, reciprocal pronouns. O que significa recíproco? Recíproco significa quando um faz pelo outro ao mesmo tempo. Então, temos ali duas frases para a gente já definir bem um e outro. O primeiro fala assim: Tom and Anne stood in front of the mirror and looked at themselves. Então a gente tem o Tom e a gente tem a Anne. Eles ficaram parados na frente do espelho e o Tom olhou para ele mesmo e a Anne olhou para ela mesma. So they looked at themselves. Eles olharam para eles mesmos. Na frase de baixo, Tom looked at Anne. Anne looked at Tom. They looked at each other. Então, eles ficaram de frente e o Tom olhou para Anne e a Anne olhou para o Tom. Eles olharam um para o outro. They looked at each other. Recíproco. Eles olharam um ao outro no mesmo tempo. Tudo bem? Então vamos lá, a gente tem duas expressões para falar essa um ao outro ao mesmo tempo, quando a gente fala de reciprocidade. A gente usa então each other quando a gente fala no singular, quando as coisas indicam reciprocidade entre duas coisas ou duas pessoas. Por exemplo, Natalie and John kissed each other, ou seja, a Natalie e o John beijaram um ao outro, ao mesmo tempo, reciprocamente. Sue and Anne don't like each other. A Sue e a Anne não gostam uma da outra ao mesmo tempo. Em compensação, se a gente falar sobre one another, estamos falando sobre plurais. Então, no each other tínhamos duas pessoas, e quando falamos de one another, temos várias pessoas ou coisas. Então, the students talk to each other during the class. Os alunos falam uns com os outros durante a aula. People should always help one another. As pessoas deveriam sempre ajudar umas às outras. Espero que vocês tenham entendido toda a parte dos reflexive pronouns and reciprocal pronouns. Teremos uma atividade aí para vocês praticarem. Qualquer dúvida é só entrar em contato.